Fala galera, tudo bem? Meu nome é Raul Ítalo, sou voluntário aqui no Lavide e hoje trazendo mais uma aula de geometria analítica, falando de perpendicularidades de retas, certo? A aula passada a gente trouxe o paralelismo, né? Espero que você tenha assistido e hoje a gente vai trazer perpendicularidade. Qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares no plano cartesiano, certo? Estamos chegando aí, viu, nas aulas de cônicas, né? Tá aí, essa aqui é a penúltima? Não, antepenúltima, né? Que eu quero fazer mais uma aulinha de exercícios. Então, essa aqui é a penúltima aula aqui, falando um pouquinho de perpendicularidade. Vem comigo. Condição. É um pouquinho parecido com a de paralelismo, a gente vai usar a mesma ideia aqui, porque dá para demonstrar. E eu gosto muito desse tipo de demonstração, eu acho que é mais simples de uma pessoa entender, certo? Aquelas que usam muito tangente, né, trigonometria, eu não gosto tanto. Eu acho que essa aqui é mais legalzinha. Certo? Essa aqui é muito boa para você aprender e até trabalhar em sala de aula, né? Se você for ser um professor ou já dá aula, né? Tava vendo aqui só para tirar alguma dúvida, essa demonstraçãozinha aqui é muito legal para trabalhar em sala de aula. Olha só, condição: se R1 e R2 são duas retas não verticais, elas são perpendiculares se e somente se, a inclinação, né, a multiplicação das duas, né, tanto de M1 de R1 e M2 do R2, a multiplicação delas dá menos 1. Então, se isso acontecer, elas vão ser perpendiculares. Coloquei aqui, duas retas não verticais. Por que eu coloquei isso? Porque para eu demonstrar a perpendicularidade, eu preciso de inclinação. E você sabe que a inclinação de uma reta vertical não existe. Então, eu não ia conseguir, né? Porque ela é indefinida. Você sabe a divisão dá por zero. Então, eu não ia conseguir. Então, por isso que a gente admite que elas não são verticais. Usando a mesma lógica, antes de ir para cá, vamos relembrar mais um conceitozinho de geometria euclidiana. Vamos demonstrar aqui, Você lembra que na aula passada a gente usou o paralelogramo. Aqui a gente vai usar uma figura muito legal também, muito importante, que é o triângulo retângulo. Você sabe que o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, certo? E a gente vai ter aqui, A, B, C, certo? A gente tem um triângulo retângulo aqui bem bonitinho. E você sabe que o triângulo retângulo ele tem uma propriedade bem legal, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, o comprimento AB ao quadrado, certo? O AB aqui, o comprimento AB ao quadrado tem que ser igual ao AC ao quadrado mais o BC ao quadrado. Se você tiver isso acontecendo, que o quadrado da hipotenusa for igual à soma do quadrado dos catetos, você tem um triângulo retângulo, certo? Se você fosse maior, por exemplo, né? Se isso for igual, você tem um triângulo retângulo, mas vamos supor que fosse maior, né? Se esse aqui fosse maior, você teria um triângulo obtusângulo, né? Que o quadrado do lado, né, da hipotenusa, né, do lado maior, né, a hipotenusa que é o lado maior, mas o quadrado do lado maior for maior, e ao quadrado for maior que a soma dos outros dois, então você tem um triângulo obtusângulo. E, consequentemente, se for menor, né, você vai ter um triângulo agudo, né, triângulo agudinho, menor que 90 graus, certo? Então, só para deixar bem claro, né, cadê o paninho? Tá aqui o paninho que sempre salva a gente. Só para deixar bem claro isso. Então a gente vai usar a mesma ideia aqui. Você percebe que aqui eu tenho R1 e R2, tá bom? Vamos admitir a seguinte coisa que a gente fez na aula passada, só que eu deixei para fazer aqui quando já começou a gravar. Você percebe, vou até fazer de verde. Você percebe que eu coloquei a interseção tanto de R1 e R2 coincidindo com a origem do plano cartesiano, com um ponto aqui 0, 0. Por quê? Porque eu acho que fica melhor para você entender. Mas podia ser em qualquer outro lugar. Só decidi colocar aqui porque eu acho que fica melhor. Então, a R1 e R2 coincidem na origem. Ou seja, se coincide na origem, você sabe que a equação de R1 vai ser no estilo y igual a M1x. É ou não é? Porque o mais B aqui, né, mais o B1 que a gente fez na aula passada, ele ia ser o mesmo lugar onde a gente encosta no eixo Y. Só que o eixo Y aqui, ele encosta o eixo Y no zero. Então, mx mais 0 ia ser
M1x, né? Então nem precisa. E aqui também, se aqui também encosta no zero, então aqui vai ser y igual a M2x. Fica ainda melhor para a gente trabalhar, né? Mais zero, né? Porque aqui é o ponto de interseção. A equação reduzida é muito interessante, né, cara? Ela lhe dá tanto a inclinação da reta, como também um ponto que ela intercepta o eixo y, né? Por isso que alguns livros chamam ela de equação ponto-interseção, né? Não, ponto-interseção. Inclinação e interseção, né? Porque ele dá a inclinação e a interseção. Inclinação e interseção mesmo. Inclinação e interseção, né? Porque tanto ela lhe dá a inclinação, como também um ponto de interseção com o eixo y. É muito legal essa equação, nas melhores. Então tá aqui, eu vou ter essas duas equações. E olha só que interessante. Você percebe que eu quase formei um triângulo retângulo. Eu quero provar para você que R1 e R2 são perpendiculares. Ou seja, eu quero mostrar para você que esse ângulo aqui, ó, formado por eles, é um triângulo, é um ângulo reto. É perpendicular, quer dizer que vai fazer 90 graus. Ou seja, esse cara e esse formam um ângulo reto. Você percebe que eu coloquei, de novo, mais uma vez, a reta x igual a 1. Ela vai ajudar a gente aqui a descobrir isso. Como é que eu faço para provar isso? Para eu provar que esse cara aqui vai ser um triângulo retângulo, se somente se eu chamar esse cara aqui, eu vou chamar de A e de B, os pontos aqui, tanto A, que é a interseção do x igual a 1 com a reta R1, e o B, a interseção do x igual a 1 com o R2, eu vou só provar, isso aqui só vai ser 90 graus, se somente se o AB, ó, o AB vai ser minha hipotenusa aqui, ó, o AB ao quadrado, já assim, for igual a quem? Ao AO mais ao quadrado mais o OB ao quadrado. Se isso for verdade, ó, isso aqui só vai ser um triângulo retângulo se somente se satisfazer essas coisas aqui do triângulo retângulo, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos cabeças. Isso é muito show, né, cara? É muito legal. Então, vamos lá. Eu tenho isso. Primeiramente, vamos descobrir as coordenadas dos pontos. Eu acho que dá para até descobrir logo aqui que fica muito fácil, né? Olha só. Eu sei que o ponto A, ele vai ter coordenada de x igual a 1, né? Porque todo ponto que está sobre essa reta x igual a 1 vai ter a coordenada de x igual a 1. E quem vai ser o y dele? O y dele é muito simples. É só substituir 1 na equação. Então, se aqui for 1, y igual a m1. Então, esse pontinho ele vai ter 1 e m1, as coordenadas dele. Consequentemente, o b vai ser a mesma coisa, né? O b vai ter 1, só que agora vai ser m2, né? Colocando 1 bem aqui, ó, y igual a m2 vezes 1 é igual a m2. 1 e m2. E aqui nem precisa falar, né? Dispersa apresentações. Aqui é a origem, né? O ponto 0, 0. Aqui tá meu sem espaço, né? Vou botar aqui do ladinho aqui, ó, 0, 0. Certo? É o pontinho 0, 0. Dispensa apresentações. Então, o meu objetivo agora é descobrir tanto a distância AB, AO e OB. E é muito simples, né, cara? Bicho, a distância de A até B tá na cara, né? Só você olhar aqui, ó, vem comigo e entrega o coração. Você percebe, ó, que tantas coordenadas aqui, ó, de A e de B, as coordenadas de X é 1 e 1. Se é 1 e 1, quer dizer que eles estão numa mesma reta vertical. Então a distância dele é a diferença das ordenadas, né? Se tem a mesma abscissa, distância é a diferença das ordenadas. Ou seja, aqui vai ser M1. Eu vou até deixar mais melhor. Olha essa frase que eu falei. Mais melhor. Misericórdia. Olha só. Para deixar melhor didaticamente, eu vou colocar aqui, depois eu substituo nessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, M1. Opa, errei de novo. Ó, colocar aqui, ó. A distância de AB ao quadrado vai ser quem? Ó, eu sei que a distância de A até B é quanto? É M1 menos M2, certo? Show. M1 menos M2. M1 menos M2. Porque eles estão numa mesma reta, eles têm a mesma abscissa, então a distância é a diferença das ordenadas. Então M1 menos M2, só que vai estar quanto? Ao quadrado. Então é M1 menos M2 ao quadrado. Então você percebe que expandindo isso aqui, né, um produto notável. Você vê isso aqui na parte de álgebra. Quadrado do primeiro
m1 ao quadrado menos, ó, menos aqui, ó, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes m1 vezes o m2, mais o quadrado do segundo, mais m2 ao quadrado, certo? Você vai ter esse carinha aqui no AB, ok? Agora, vamos fazer o A até o O, né? O A até o zerinho aqui. A distância de A até O, como eles têm a diferença, né? Aqui é 1 e aqui é 0, então a gente vai ter que usar a fórmulazinha, certo? Como é a fórmula? A fórmula é o quê, ó? É x1 menos x2 ao quadrado mais m1 menos 0 ao quadrado. Então vai ter o que aqui, ó? 1 menos 0 ao quadrado mais m1 menos 0 ao quadrado, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada, certo? Essa é a distância de dois pontos. Você vai ter que usar a fórmulazinha da distância, que está lá no nosso primeiro vídeo. Só que olha só, você sabe que vai estar ao quadrado também, ó. Essa aqui, ó, é a distância de A até O, certo? Essa aqui é a distância de A até O. Só que essa distância está ao quadrado, certo? Ó, então é o A0 ao quadrado. Então essa raiz aqui, se todo mundo aqui vai estar ao quadrado, então esse expoente ao quadrado vai cortar com essa raiz quadrada. Logo, o resultado final, vou colocar aqui embaixo, ao quadrado, como morreu aqui, vai ser quem, ó? Cortou a raiz aqui, vai ter quem, ó? 1 menos 0 é 1, né? 1 menos 0 é 1, eu ia dizer 0, é só pro cara aí. Ó, 1 menos 0 é 1, então 1 ao quadrado dá 1, mais m1 menos 0 também é um m1, então vai ficar mais m1 ao quadrado. Usando a mesma lógica, né, gente? Ó, a gente sabe que o A0, então, ao quadrado vai ser isso aqui. Usando a mesma lógica por OB ao quadrado, que vai ser a mesma coisa, né? Se a gente nem precisa fazer de novo, ó, vai ser a mesma coisa que está aqui, a gente vai chegar no mesmo resultado, então vai ser 1 mais M2 ao quadrado. É porque é a mesma coisa, né? O A até 0 e também o B até 0. Então vai ser a mesma jogadinha. Então tá aqui a distância de AB e aqui a distância de AO e de OB ao quadrado. Basta eu substituir lá em cima. Então, vamos substituir, né? Eu vou fazer, sabe o que, gente? Eu acho que eu vou apagar e vou substituir lá, né? Vamos apagar aqui, né? A gente já sabe o resultado, é bem simples pra gente decorar, certo? Vem comigo aqui. Eu posso apagar que a gente já sabe de cabeça, né? A gente não esquece mais. Quem é esse cara aqui? Ele vai ser o M1 ao quadrado menos 2M1 que multiplica M2 mais o M2 ao quadrado. Todo mundo é igual a quanto? Esse cara deu quanto? Ele deu 1 mais M1 ao quadrado, né? E esse outro deu 1 mais M2 ao quadrado. É ou não é? Você pode voltar, que já tá tudo na sua cabeça. E mais uma vez, cara, você vai ficar o quê? Eu vou até escrever. Vou até escrever o que eu quero dizer. Você vai estar agora, ó, feliz. Você vai estar feliz. Por quê? Porque se liga nisso aqui, bicho. Coisas iguais em lados opostos. A igualdade, você mete o facão. Você mata. Se você assistiu One Piece, se você tá colocando o Santoryu aqui, ó. Ó, M1 ao quadrado com M1 ao quadrado lá, ó. Corta aqui, corta aqui. M2 ao quadrado com M2 ao quadrado, corta aqui, corta aqui. Ficou quem de ambos os lados aqui? Meti o corte em todo mundo. Ficou desse lado, olha só, menos 2... Oxe, eu peguei foi o verdinho. Ah, não tem problema não. 2M1 que multiplica M2, né? Igual 1 mais 1 dá 2, certo? 1 mais 1 dá 2. Dividindo ambos os lados aqui por menos 2, eu vou dividir todo mundo aqui por menos 2. Eu vou ter o que, ó? Esse cara dividido por menos 2, vai cortar aqui, vai ficar só M1 vezes o M2, certo? M1 vezes o M2. E, ó, 2 dividido por menos 2 vai dar o menos 1. Acabamos de encontrar o que a gente queria. Então, para eu admitir que esse cara aqui, ó, vai ser um triângulo retângulo, então,
Para admitir isso, fazendo isso tudo, esse cara só vai ser um triângulo retângulo se somente se o AB ao quadrado for igual ao 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 quadrado e o OB ao quadrado, se somente se também as duas inclinações M1 vezes M2 for igual a menos 1. Então, se você tiver duas retas em que a multiplicação das inclinações, tanto de M1 e de M2, derem menos 1, então você tem a certeza que essas retas são perpendiculares. Nas questões que a gente vai trazer no sábado, você vai ver que vai show, a gente vai trabalhar com isso, tá certo? Eu vou deixar para trabalhar lá essas questões, aqui eu trouxe só a teoriazinha. A gente trabalha lá e eu espero você lá, né? E só para melhorar um pouquinho, você pode descobrir, né, as inclinações da seguinte forma, né? M1 vai ser igual a menos 1 sobre M2, ou M2 é igual a menos 1 sobre M1. É a mesma coisa, né? Por que eu fiz isso? Isso aqui é para você descobrir a inclinação, né? Vai ser em algum momento a questão lhe pede o seguinte: cara, eu tenho a inclinação da reta tal e eu sei que ela é perpendicular àquela reta. Então, qual vai ser a inclinação da outra reta? Você faz aqui e você descobre a inclinação da outra reta. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu!